O capítulo 24, a parábola da panela. Este capítulo aqui, na verdade, fecha uma sequência de palavras de juízo e repreensão e juízo contra Judá. E no caso, a parábola da panela é que a própria Jerusalém é vista como uma grande panela e seus habitantes, na verdade, a carne que está dentro dessa panela. 24:1 diz assim: E veio a minha palavra do Senhor no ano nono, ou no nono ano, no 10º mês, aos 10 do mês, dizendo. Isto aqui, na verdade, quando ele fala nono ano, é porque ele estava no cativeiro há 9 anos. Então é nono ano do cativeiro de Ezequiel. Na verdade, isso aqui corresponde ao que seria mais ou menos 587 antes de Cristo aproximadamente, porque o cerco de Jerusalém durou 18 meses. Então nesse período aqui era o cerco, já tinham quase 10 anos que eles estavam. Lembrando que Ezequiel ele foi na segunda turma e, portanto, a primeira turma já estava, a segunda tinha sido a de Ezequiel e justamente faltava a última turma, que era da queda. Verso 2: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei de Babilônia se aproxima de Jerusalém neste mesmo dia, que era o cerco, né? E usa de uma comparação para com a casa rebelde, e diz-lhe, comparação quer dizer uma símile, fazer uma semelhança. Assim diz o Senhor: põe a panela ao lume, quer dizer, colocar a panela no fogo, e põe-na e deita-lhe água dentro, e ajunta nela bons pedaços de carne, todos os bons pedaços, as pernas e a espada, e enche-a de ossos escolhidos. Na verdade, essa comparação aqui, essa símile, é uma panela onde você coloca água e coloca os pedaços de carne. Na verdade, para fazer um ensopado, um cozido, né? 5, ó. Pega no melhor do rebanho e queima também os ossos debaixo dela, quer dizer, botar ossos embaixo da panela para queimar como lenha, no caso, né? Fala ferver bem, e fazem-se dentro dela e cozam-se dentro dela os ossos. Então ele quer dizer o que? Pega também ossos de animais do rebanho, coloca como lenha. Isso simbolizava que tanto morreriam aqueles por dentro como morreriam os que estivessem por fora da muralha. E quando ele fala assim, fala ferver, quer dizer, faça essa panela ferver bem. E quando ela fala assim, cozam-se dentro dela os ossos, ou seja, tudo que estava cozinhando ali simbolizava a população de Jerusalém. 6. Portanto, assim diz o Senhor: ai da cidade sanguinária, que é Jerusalém, da panela que escuma, que sabe que é aquela espuma que sai, né, quando você está cozinhando alguma coisa, e cuja escuma não sai dela, tira dela pedaço a pedaço, e não caia sorte sobre ela. Quando fala não cair sorte sobre ela, é na verdade nada que a favoreça, no sentido de deixá-la totalmente vazia, né? Porque o seu sangue está no meio dela. Sobre uma penha descalvada, uma penha careca, quer dizer, uma pedra lisa, pois não o derramou sobre a terra, para cobrir com o pó, para fazer subir a indignação, para tornar a vingança. Eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não seja coberta. Aqui é o seguinte, essa questão da penha descalvada, é porque o israelita, o judeu, de uma forma geral, eles, para matarem qualquer tipo de animal, eles colocavam em cima de uma pedra e ali degolavam o animal, porque o sangue escorria por cima da pedra, para que justamente não tivesse o risco de coagulação do sangue dentro do animal. Então, quando ele está dizendo que é para botar em cima da pedra, ou seja, para o sangue escorrer e nada escapar, porque se tivesse no chão, na terra, tudo aquilo ali estaria sendo derramado direto na terra. Por isso que ele fala, para que não seja coberto, ou seja, o sangue tinha que escorrer pela lateral da pedra. É um símbolo de expiação de pecado. Portanto, assim diz o Senhor: ai da cidade sanguinária, que é Jerusalém, também eu farei uma grande fogueira, amontoa muita lenha, acende o fogo, consome a carne e tempera-a com especiarias, quer dizer, com os temperos da época, e ardam os ossos. Então a porás vazias sobre as suas brasas, para que ela aqueça, e se queime a sua ferrugem, e se funda a sua imundícia no meio dela,
e se consuma a sua escuma. Na verdade está dizendo que Jerusalém é uma grande panela e os seus habitantes são como ossos, são como os pedaços de carne, e que na verdade vai queimar tanto no fogo que vai sair até o ferrugem da panela e as imundícias sairão junto com aquela escuma no final. 12. De vaidade se cansou. Vaidade quer dizer ídolos. E não saiu dela a sua muita escuma. Ao fogo irá a sua escuma, quer dizer, para o fogo irá. Na tua imundície está a infâmia, pois te purifiquei, e tu não te purificaste. Nunca mais serás purificada da tua imundícia, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Trocando em miúdos, enquanto não terminar a expiação, não há descanso. Eu, o Senhor, disse, será assim, e o farei. Não tornarei atrás e não pouparei, nem me arrependerei. Conforme os teus caminhos e conforme os teus feitos, te julgarão, diz o Senhor. Na verdade, isso aqui é uma visão do cerco antes da destruição final de Jerusalém. E Ezequiel está usando esse símbolo da panela como uma grande ilustração. Já a partir do versículo 15, aparece a predição da ruína de Jerusalém, que é algo mais acentuado. Verso 15 diz: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos, de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Ele está dizendo o seguinte: ele sofreria um grande impacto familiar. Qual era esse impacto familiar? Ezequiel perderia sua esposa, ela morreria e ele não poderia nem prantear nem chorar, porque simbolizaria automaticamente a destruição de Jerusalém, que nenhum choro ou pranto deveria ser derramado, porque era uma sentença divina. Lembrando claramente que quando você fala de não chorar ou não prantear, o sacerdote, de uma forma geral, pela lei de Deus, quando morria pessoas até próximas, se fosse o caso, em alguns casos, ele não poderia nem prantear nem chorar. Caso bem claro, a morte de Nadab e Abiú no santuário, logo quando começaram os sacrifícios levíticos, né? Ali em Levítico capítulo 10. E como Ezequiel é sacerdote, ele teria que ver a morte da mulher dele e ficar quieto. Olha só no 17: refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos. Ata o teu turbante, quer dizer, coloca o teu chapéu, e coloca nos pés os teus sapatos. E não te rebuçarás, quer dizer, não vai ficar revolvendo, chorando. E o pão dos homens não comerás. Tipo assim, você vai ficar totalmente no estado de separação. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. Olha só. E fiz pela manhã como se me deu ordem. Olha só. Então, na verdade, ele falou pro povo de manhã. Quando chegou à tarde, a mulher morreu, a esposa dele. E aí o que ele fez? Na manhã seguinte, ele fez como Deus tinha falado. Ele não fez nada. E o povo me disse: não nos farás saber o que significam estas coisas que estás fazendo? E eu lhes disse: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: dize à casa de Israel, assim diz o Senhor, eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa fortaleza, o desejo dos vossos olhos e o regalo da vossa alma. E vossos filhos e vossas filhas que queixastes cairão à espada. Olha o símbolo, olha como o profeta teve um momento muito duro. A mulher dele morreu, ele não podia sequer prantear, para que o povo soubesse que ele não teria misericórdia de Jerusalém. E olha que Jerusalém era amada dos olhos de Deus, assim como a esposa de Ezequiel era amada de seus olhos, e assim como o povo queria voltar para Jerusalém. 22, e fareis como eu fiz, não vos rebuçareis e não comereis o pão dos homens, e tereis na cabeça os vossos turbantes e os vossos sapatos nos pés. Não lamentareis nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas maldades, e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto fez, fareis, e, quando isso suceder, então sabereis que eu sou o Senhor. Então Ezequiel serviria de sinal, quer dizer, um prodígio, para que eles tivessem uma noção do que aconteceria. 25.
E quanto a ti, ó filho do homem, não sucederá que, no dia que eu lhes tirar a sua fortaleza, o gozo do seu ornamento, o desejo dos seus olhos, a saudade da sua alma, e seus filhos e suas filhas, nesse dia virá ter contigo algum que escapar, para te fazer ouvir com os ouvidos? Isso quer dizer, olha, no dia que acontecer tudo isso, virão muitos até você para pedir explicação. Olha aqui, nesse dia abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar, e falarás, e por mais tempo não ficarás mudo. Assim virás a ser para eles um sinal maravilhoso, e saberão que eu sou o Senhor. Isso aqui é o ofício profético. Ele falava tudo, ele entregava tudo, ele mostrava tudo, mas o povo na verdade não queria saber de nada. Só que ele está dizendo assim, quando acontecerem os fatos, eles vão te procurar rapidamente, para tentarem saber e ter uma explicação, sinal de que na verdade ele sofreria um grande dano. Então essa lamentação de Ezequiel, a perda da mulher, não era nada mais nada menos do que um sinal de que Jerusalém iria cair debaixo do poder de Nabucodonosor, e automaticamente eles não poderiam mais celebrar os rituais em Jerusalém, assim como também ele, sendo sacerdote, não poderia celebrar os ritos fúnebres, o luto, etc., porque quem era da linhagem sacerdotal não era como um cidadão comum. Este foi Ezequiel capítulo 24.